E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um vestido sem molde dupla face para boneca algodão. Tô aqui com os dois tecidos que eu escolhi, estão recortados no tamanho de 60 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento, então tem 60 aqui e 20 de altura. E escolhi as duas estampas que eu quero, e agora eu vou colocar uma sobre a outra, direito com direito. Esse meu tecido aqui de cima, ele não tem direito e avesso, mas a gente tem que colocar direito com direito. Vai alinhar os dois aqui na parte de cima e a gente vai passar uma costurinha com margem de meio centímetro em toda essa parte de cima para unir os dois tecidos. Passei a minha costurinha aqui, ó. Fica mais difícil de enxergar nesse tecido, mas eu vou mostrando tudo para vocês. Depois que eu costurei, a partir da costura, eu vou posicionar minha régua, eu vou marcar 3 centímetros e depois mais 2 centímetros. Faço isso aqui na lateral e depois lá do outro lado também. Então, a partir da costura, eu vou descer 3 centímetros e depois eu vou descer mais 2 centímetros e fazer a marcação. Depois que a gente fez essa marcação, a gente vai vir e vai costurar com margem de meio centímetro esse pedacinho aqui de cima até a primeira marcação e depois da segunda marcação para baixo. Então, a parte de cima e da marcação para baixo, esse pedacinho vai ficar aberto. Vou lá passar a costura. Ó, aqui é difícil de enxergar nesse tecido, mas eu costurei essa parte de cima, deixei aberto e costurei essa parte de baixo. Do outro lado a mesma coisa, costura o pedacinho, deixa aberto e costura o finalzinho. Agora só falta a gente fechar a parte aqui de baixo, que tá aberta ainda. Então aqui a gente também vai fazer uma marcação para deixar uma abertura para a gente desvirar essa nossa peça. Então eu vou fazer aqui uma marcação de mais ou menos 4 dedos para a gente conseguir desvirar essa peça. Então, a gente vai costurar da marcação até a costura e o outro lado também, deixando ali a abertura para a gente desvirar a nossa peça. Costurei sempre com margem de meio centímetro, deixei a abertura e costurei até o final. Vou vir aqui com a tesoura, vou cortar os 4 cantos para ficar com melhor acabamento na hora que a gente desvirar essa nossa peça. Então, é só cortar rente a costura. E agora, a gente já pode desvirar esse nosso retângulo. Vou desvirando e já vou acertando bem os cantinhos. E depois que a gente desvirar aqui, quem quiser pode também usar um palitinho para facilitar na hora de acertar os cantinhos. Então, a gente desvira tudo certinho. E agora, a gente vai passar com ferro para sentar bem essa costura, deixar tudo bem retinho, bem certinho. Já passei aqui a minha peça, ó, ela fica com os dois lados bem certinho. Agora, a gente tem aqui a nossa abertura, que a gente usou para desvirar. A gente vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, em toda a barra, para dar acabamento e também para fechar essa abertura. Aqui em cima, a gente tem essa abertura que a gente deixou, ela vai ser a canaleta para o nosso elástico. Então, dos dois lados eu tenho a abertura. Eu vou vir aqui agora com a minha régua. E eu vou fazer uma marcação para uma canaleta na altura dessa abertura que a gente deixou. Então, eu vou vir aqui com a minha régua e eu vou marcar 2,5 centímetros. E eu vou fazer isso em toda a extensão, tô usando a caneta fantasminha para conseguir apagar depois. Eu vou fazer isso em toda a parte de cima. Eu vou usar só pontinhos aqui para me guiar na costura, mas quem tiver dificuldade em fazer linha reta e quiser fazer o risco completo, o traço completo na parte de cima, com a caneta fantasminha, pode estar fazendo também. Depois que eu marquei 2,5 centímetros, eu preciso fazer a parte de baixo também. Então, com a régua, a partir da base, lá a parte de cima do meu retângulo, eu vou medir
5,5 centímetros, então vai ter 3 centímetros de distância entre uma costura e outra, então a nossa canaleta vai ter 3 centímetros. Faço também todas as marcações com 5,5 centímetros. Aqui é a mesma coisa, quem precisar passar uma linha reta para guiar melhor na hora da costura pode estar fazendo também. Fiz a minha marcação aqui e agora a gente vai costurar essas duas linhas retas na máquina para fazer a canaleta. Tô aqui na máquina já e agora eu vou só costurar, sempre com retrocesso no começo e no final, toda essa linha que a gente fez. Então, aqui eu tô me guiando pelos pontos e a gente vai fazer tanto esse traço de cima quanto também o de baixo. Aqui não tem segredo, é só costurar de fora a fora toda a parte para formar a nossa canaleta para a passagem do elástico. Terminei aqui de costurar, vou passar o ferro rapidinho só para tirar minha marcação da caneta fantasminha. E aqui eu tô com um elástico que eu cortei com 27 centímetros e eu marquei cada uma das pontas com 1 centímetro. Então, aqui nessa marcação é a distância de 1 centímetro. Vou vir com o meu passante de elástico, vocês podem usar o que vocês estiverem acostumadas para passar elástico. Vou colocar aqui nessa canaleta que a gente fez. O meu elástico que ele tem 1 centímetro de largura e é um elástico de algodão. E aqui eu vou passando e vou puxando, tomando cuidado para não escapar a pontinha. Então, assim, eu vou puxar até chegar na minha marcação de 1 centímetro. Cheguei ali no risquinho de 1 centímetro, eu vou na máquina fechar essa minha canaleta e também dar mais uma passagem de retrocesso para fixar bem esse meu elástico ali na parte de cima. Corto esse excesso de 1 centímetro. E agora eu posso terminar de passar o meu elástico até o final, até no outro lado. Então, um lado já tá fixo, agora a gente vai sempre tomando cuidado para não passar o elástico enviesado, então sempre confira se o elástico tá bem retinho para não enviesar. Termino aqui de passar até o final, no final aqui toma cuidado na hora de passar para não desvirar a dobrinha ali do tecido, para o acabamento ficar bem certinho. E a mesma coisa, eu vou trazer até a minha marcação de 1 centímetro. Então, eu puxo até chegar na marcação de 1 centímetro. E aí, eu vou fazer uma costura fechando essa minha canaleta. E depois, outra costurinha para reforçar o elástico. Depois que reforcei o elástico, é só cortar o excesso ali, o pedacinho de 1 centímetro que a gente deixou de sobra do elástico. E a nossa peça já tá praticamente pronta. Agora vai ser só a gente, esticar para dar aquela ajustada para o tecido se encaixar bem no franzido. E agora a gente vai esticar aqui um ladinho, as preguinhas e vai colocar o velcro. Eu tô usando aqui 3 centímetros de velcro. E eu vou posicionar de um lado aqui o meu velcro, deixando o tecido bem esticadinho, sem pregas. O meu velcro tem 1,5 centímetro de largura e 3 centímetros de comprimento. 3 centímetros já fica um bom tamanho de transpasse para essa nossa peça. Costurei de um lado, agora, como é velcro, a gente vai precisar colocar o outro pedacinho do outro lado da nossa peça. Então, é do outro, na outra estampa do tecido, para que a gente consiga fazer o transpasse de fechamento. Mesma coisa, eu vou esticar esse tecido aqui para tirar as pregas do elástico, para ficar bem retinho. E do outro lado, no meu outro tecido, eu vou posicionar a outra parte do velcro na mesma posição que eu coloquei o primeiro. Então, a gente só passa a costurinha ao redor.
Lembrando que o velcro ele é sempre mais fácil para quando a boneca é direcionada para a criança, para ela abrir e fechar, o velcro é mais fácil do que outros botões. Terminei aqui de fixar o meu velcro. Estico para fazer o franzido bem certinho e tá pronto o nosso vestidinho dupla face. Então, a gente consegue escolher estampas variadas para estar fazendo essa composição. Usa dos dois lados e é um modelo super fácil para a criança brincar, porque é mais simples, então é só um velcro, a criança consegue fazer a troca da roupinha da boneca com muita facilidade. Vou colocar aqui na boneca algodão para vocês verem. Então, essa parte de cima aqui, ó, ela fica como se fosse o busto do nosso vestido e depois a saia. Lembrando que vocês podem variar também o comprimento a gosto de cada um. Essa aqui eu fiz mais curtinha porque eu vou também fazer uma calcinha mais comprida para ficar aparente na parte de baixo do vestido. E tá prontinha a nossa peça.